Eu sempre pergunto, quantos me conhecem aqui, né? Não dá para ser candidato a nada. Só tem um que me conhece aqui, né? 2 que me conhecem. Amém por isso. Então, já que não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou pastor, sou psicólogo clínico e organizacional, psicólogo há 25, pastor há uma carrada de tempo, nascido e criado no berço evangélico, da linhagem presbiteriana. Quando vi o pastor orando aqui, eu vi meu pai na igreja, né? Ó Deus Pai querido e amado, né? Hoje nós temos uma simplicidade com Deus. Oi pai, tudo bem? Pode me atender? Temos uma ligação muito forte com ele, né? Eu sou professor de ciências físicas, sou formado em habilitação pedagógica, sou oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo, onde trabalhei por 35 anos. E sou PhD em judaísmo messiânico, sou doutor em cura da alma, sou mestre em alguma coisa, mas para essa noite isso nada serve. O que serve é que eu sou filho do Deus Altíssimo, sou co-herdeiro da coroa real e sou irmão de Jesus. Portanto, eu estava perguntando para o Espírito Santo sentado ali, quando que ele ia entrar em cena. E aí começou a piscar uma luz vermelha ali, ó. Ele diz, na rádio, sempre quando começa, vai ao ar, começa a piscar a luz vermelha. Então ele já entrou em ação. E ele diz, onde tiver reunido 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas eu preciso manifestar. Eu preciso querer, porque ele não é invasivo. Então ele quer visitar seu coração essa noite. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 19. Vamos começar com esse versículo, apenas para dar sustento de ação do nosso coração e a união com o Espírito Santo. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Simplesmente para fazer notório nesta noite o ministério do Evangelho. Em João capítulo 16, versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Queridos, já no início do culto nós já percebemos que existe crise familiar. O Espírito Santo me direcionou há uma semana atrás, disse assim, para ilhota você vai levar esta palavra. Se ele falou ilhota, quer dizer que a unção vai sair daqui, vai invadir por aí, talvez vá com você. Você vai pegar essa unção e vai levar para outro lugar. Então ele disse, para ilhota eu tenho crise na família. E logo que inicia o curso, então, o pastor já ora por alguém que estava em crise na família. Então a família tem sido alvo de grandes crises. Nesses últimos dias, crises que têm levado pessoas ao desespero. Eu e a Ruth não paramos, 24 horas por dia. O inimigo fica furioso. Porque quando a Ruth acorda, já começa o WhatsApp a funcionar. E eu sei com quem eu casei. Essa mulher é uma princesa de Deus. Eu chamo ela de galega, mas na verdade ela não é alemã. É alemã, mas não é alemã, é italiana, mas não é italiana, é espanhola, mas não é espanhola. Então eu vou traduzir que ela é bugre, porque casou com bugre. Eu sou filho de bugre. E essa mulher tem sido realmente uma princesa de Deus nos trabalhos. Ela tem levado a sério tudo aquilo que é a obra do Senhor. Tem palavra, tem pessoas procurando, e nós chegamos no consultório às vezes com crise familiar. Se nós for contarmos aqui os atendimentos de crise familiar, nós vamos ficar bestados. E chega o espírita, chega o católico, chega aquele que não tem religião, e chega também o crente que está necessitado porque está em crise.
Então nós queremos explanar isso da crise para que nós possamos trabalhar com a crise na família. Então muitas vezes vem o quê? O desespero, a derrota, vem os fracassos, mas é possível vencer as crises na família somente no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pegarmos o dicionário, nós vamos ver que a definição de palavra crise, segundo o dicionário, a crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. Olha, o tempo todo está acontecendo isso. E às vezes você entra numa crise, mais uma crise, mais uma crise, então vem um desespero maior. Podemos dizer que ela se compõe em dois aspectos. Então a crise se compõe em dois aspectos. Um significa perigo, o outro já significa oportunidade. O crente só pode ver oportunidade. Por que o crente só pode ver oportunidade? Porque no céu não tem crise. Já viu falar alguma crise no céu? Não tem. Então a vida do cristão não pode ter crise. Eu, quando não tenho crise em casa, eu crio uma. Eu cheguei lá para a rua, está tudo certinho, tudo bonitinho, as estacas ungidas estão cravadas no terreno lá, o que vier do inimigo fica grudado no muro, é cerca elétrica ungida. O inimigo fica grudado. Ou fica no portão que deixa o sapato e entra, porque não pode entrar. Então nós sabemos o que estamos fazendo. Mas então eu crio uma crise. Quer ver criar uma crise fácil na família, para ficar um pouquinho bom? Eu disse para a Ruth, dizia, vamos ter que mexer no nosso orçamento. E a primeira coisa que nós vamos mexer é no cabeleireiro. Ah, meu Deus do céu! Quando eu fui para a palavra para ver se estava certo, estava assim, fugindo, aparecendo mal. Na hora eu já mudei. Falei, não, querida, eu acho que não, não pode. Então, o tempo todo, nós podemos criar crise. Podemos criar crises de diversos tipos. Então, devemos entender que quando passamos por crises, corremos, então, o perigo de fracassarmos. Bem como sermos vitoriosos. E temos também excelente oportunidade de sermos verdadeiros campeões na fé. Eu acho que Deus nos testa em crise, para ver como é que fica. Tem coisa que a gente fica perguntando para Deus, Senhor, eu não estou entendendo o que está acostumando comigo o teu servo. De repente eu tive um infarto no miocárdio e fui para o hospital. Cheguei no hospital, o médico disse para a Ruth, por 6 minutos você não perdeu o seu marido. Eu falei, ele não sabe que tem senha, fica quieta. E ali, já me deu 10 compromissos para engolir, já mandou, vai para casa que ele já vai para a cirurgia agora. Já vão ter que mexer com ele. E já foi para a cirurgia, já ficou lá, já botou 2 molinhas, né, e aí foi, e aí a Ruth chega lá depois que foi para casa tomar banho, para descansar, voltou e disse para a mocinha, onde está o meu marido? Qual é o nome dele? Ah, é Odilon. Não, não tem ninguém internado aqui com Odilon, não. Como não? Foi eu que internei. Aí a mocinha falou, segue aquelas faixas aí no chão, ó. Aquelas fitas vermelhas, azul, roxa, amarela, vai, segue ali. Ela só não andou na roxa, porque era capela mortuária. Mas o resto ela foi em tudo. E ela chegou numa das fitas vermelhas, que era UTI, que possivelmente estaria na UTI sendo operado. E a mocinha disse, ele está aqui sim. E nisso chegou uma filha espiritual, que tem quase 2 metros de altura, e pensa numa cabocla. Né? Ela sentou ali e disse, mãe, está demorando muito. Ou eles falam, ou eu entro dentro da sua UTI. Daqui a pouco ela entrou dentro da UTI. A enfermeira, você não pode entrar aqui. Posso sim, quero saber onde está meu pai. Vocês estão escondendo meu pai. Conclusão, estava lá embaixo. Como é rápido que Deus quer fazer. Eu quero saber, Senhor, mas por que eu estou aqui? Aí lá, daqui a pouco, chega uma enfermeira com uma prancheta na mão e perguntando, Senhor, Miguel está onde? Miguel. Aí o enfermeiro respondeu, Miguel já subiu. Eu falei, já subiu? Daqui a pouco, Odilon não vai subir não. Pode esquecer, não sou eu não. Então parece que estava um planejamento.
Terminou a cirurgia, fiquei 3 dias internado, sem comer nada. Jejum forçado por Deus. Porque não era para ficar sem jejum. Não era para ficar em jejum. Depois da cirurgia, podia comer. Eu fiquei 3 dias sem comer. Aí chegou a Ruth já, porque a pastora Ruth é de cura e libertação. Então o negócio dela não tem meia-meia. Ela já viu que o inimigo está atrapalhando, já chegou e rodopiou. Já esquentou a canela, já disse assim, mas temos que ver isso. Falei, vamos usar Abacuque por enquanto, querida. Está com fome, louve. Está doendo, louve. E assim vai. Então Deus foi explicando para nós que tinha algo por quê. E eu perguntei sério para Deus, pai, por quê? Ele falou, porque aonde eu vou mandar você não tem molinha. E aí você não tem salvação. Então vamos colocar molinha antes, para o lugar que eu vou. E assim tem sido o prejuízo de Satanás. Por quê? Porque antes o meu coração batia. Agora o meu coração pula. Pior para ele. Então, onde nós vamos agora, nós vamos mais acelerado. Mais firme do que nós queremos buscar. Então, podemos ser verdadeiros campeões na fé. Quais são os diferentes tipos de crises que podemos enfrentar? Com certeza, crise financeira. Quem não enfrentou crise financeira aqui? Que benção, que ninguém, amém, glória a Deus, pastor. Ninguém passou crise financeira. Talvez por uma crise espiritual. Esse dia chegou um irmão e disse assim, pastor, eu estou saindo da igreja. Você não pode sair, querido. Claro que eu posso, pastor, eu saio a hora que eu quero. Eu não tenho vínculo com ninguém. Você não pode, querido, sair da igreja. Você é a igreja. Então você não vai sair nunca. Você pode sair do templo. Então acabe com essa crise espiritual e vai orar. Pronto, já resolveu. Às vezes é uma crise de decisão que pega. O pastor me ofereceu um novo ministério e agora eu estou lá, não sei, olha. Como resolvemos a crise? Pode ser uma crise conjugal, é o que mais nós temos visto. Pastor, é tão diabólico o negócio que o casal chega, olha pastor, nós nos amamos, mas vamos nos separar. Eu não estou entendendo nada. Como é que a pessoa ama e está se separando? Porque não estão entendendo o processo da crise, não consegue chegar a um denominador comum, que acha que a melhor forma é essa. Olha o que o diabo tem colocado no meio da família. O outro chega e diz assim, pastor, eu estou desesperado porque a minha mulher, ela é insuportável, pastor. Eu falei, puxa vida, você é cristão? Sou. Mas que coisa, não, essa mulher é insuportável. Pastor, é coisa do outro mundo. Eu falei, pois é. E se eu provar para você que você é um insuportável? Como é que fica? Porque o Espírito Santo está me revelando que o insuportável é você. Ô pastor, que é isso? É revelação, você não pode ficar bravo comigo. Você não conhece o versículo que diz, vós marido, suportai vossas esposas. O que é suportar? É dar suporte. É dar um suporte para ela ser uma boa filha, para ela ser uma boa mãe, mas eu falo mal dela para os filhos. Né? Dar um suporte para ela ser uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa cristã. Mas eu fico disputando com ela a unção que eu tenho, que ela tem mais. Agora veio uma unção, agora há pouco ali, que ela estava indo para o céu. Eu falei, vai ser arrebatada. Então, ele disse assim, se você, querido, não tem suporte para dar para ela, o insuportável é você. Aí ele disse, meu Deus, pastor, eu vou ter que rever isso. Claro que vai ter que rever. Você já entendeu o processo. E alguns que chegam mais ou menos assim, pastor, eu vim aqui, nem adianta mais nada, eu vim para me separar mesmo. Eu falei, é? E por que você veio aqui? Porque você não foi no advogado. É ele que faz a pensão do divórcio. Aqui eu vou melhorar. Então, você errou o caminho. Você quer tentar de novo? Vamos lá. Aí eu disse para ele assim, você vai ficar sozinho ou vai arrumar outra mulher? Pastor, eu sou jovem, eu vou arrumar outra mulher. Tá, mas que mulher você quer? Eu quero uma que seja inteligente, uma que seja cristã, uma que trabalha, uma que faça isso, papapá. Só que ele chegou na sexta alternativa, ele disse assim, começou a rir. Eu falei, mas por que você está rindo? Ele falou, não, porque essas qualidades minha esposa já tem. Eu falei, você vai sair por aí procurar de novo, né?
Outro disse que era casado, tem 3 filhos e queria só o quê? Só ser feliz. Que ele nunca foi feliz na vida. Ele quer separar para ser feliz. Você é um tremendo de egoísta, rapaz. Olha lá, 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, cristã, e você quer separar para ser feliz. E não era problema financeiro, não era crise financeira. Então, mais tem aparecido. Nós somos conselheiro dos flechas do aljava, ou seja, dos adolescentes. Vai botar um homem como eu, pastor antigo, para cuidar de dar conselho para adolescente. Mas está funcionando, né? E nós estamos vendo aí esse jovem, que a família falou agora, que o filho está tentando tirar a vida, não é um só, não é um só. E no meio de crente, ali, nós temos aulas de renúncia, de perdão, de paternidade, aí vai, cura e libertação para esse jovem. Pessoas que estavam, 20% teria problemas já com tentativa de suicídio. E dos jovens que nós atendemos também. Graças a Deus, Deus tem nos direcionado. Quem toca é o Espírito Santo. É Ele que direciona a igreja. Talvez nesta igreja Deus já queira levantar algo assim, dessa forma. Eu fui lá no YouTube, no Google, e perguntei, eu quero saber sobre ilhota. Aí me deram lá. Lá tem um parque muito bonito no Parque do Baú. Parque do Baú. Eu falei, será que nós vamos ter que abrir um baú diferente lá em Ilhota, né? Um baú da unção, um baú de alguma coisa, né? Eu fico assim meio viajando com as pregações, né? E o Espírito Santo vai direcionando. Até quantos habitantes? Eu queria saber quantas igrejas tinha. Você sabe que Deus me mandou em 4 igrejas antes de vir para cá? Você acredita nisso? Logo agora à noite. Ele mandou para uma igreja pentecostal, mandou para uma que parece que era CI, alguma coisa assim, e fomos mandando. E eu disse, é assim mesmo. O nosso ex é espiritual. Deus manda para onde Ele quer, depois que Ele manda ir no lugar certo. A outra crise familiar e outras também, como? Crises normais. Nós estamos acostumados a viver em crise, sabia? Eu não tenho crise, não. Não quero saber de crise, não. Então eu posso, mas eu tenho domínio da crise. Aí nós entraríamos numa outra ministração que seria cura da alma. A cura da alma é necessário hoje, pastor, para qualquer igreja. Para entender o processo, porque tem um versículo que diz assim, esvazie-se de si mesmo. Mas como que eu vou me esvaziar de mim mesmo se eu não sei quem sou eu? Eu tenho que me conhecer, a minha origem, de onde eu vim. Saber o que Deus me escreveu. Será que Deus escreveu alguma coisa para você? Sim. Falou muito em Salmos hoje aqui. Salmo 139, 16 diz o quê? Que quando você era o quê? Uma substância informe. Você nem embrião era. Deus já estava no útero da sua mãe, escreveu no livro dele, não no livro da vida, mas no livro dele todos os dias da sua vida. O que você acha que Deus escreveu para você? Coisa maravilhosa. Por que você não está vivendo? Porque você está copiando um padrão e o inimigo sabe. Ele ajuda você a entrar naquele padrão. Quem tem lutado para não ser igual à mãe aí? Quem tem se lutado para não ser igual ao pai? Porque você não quer o padrão. Porque Deus mandou você ser você mesmo. Deu uma identidade para você. Milhões e milhões de pessoas no mundo. Ninguém é parecido comigo. Quer dizer que eu sou Joe e jacaré é um bicho. Tem diferença. Então você vai começar a ter uma essência de cada um. Como é bonita a essência da igreja quando ela vê que é o mesmo sentimento. É prazeroso de ver, saber a comunhão do irmão. Falou hoje em Fornalha Ardente. Nós fomos pregar numa igreja em que chegamos lá e o pastor saía a cada 5 segundos e ia na porta da igreja, era uma avenida, e ficava olhando se estava vindo, porque 7 horas não tinha ninguém na igreja ainda. E ele estava desesperado. Eu falei, pastor, fique em paz. Se não chegar ninguém, está aqui a minha esposa, está o senhor, está eu, 2 ou mais reunidos em meu nome, estou no meio dele. Nós vamos fazer o culto do mesmo jeito, fique em paz.
Daqui a pouco chegou então o coral. Sabe como é que era o coral? Fornalha ardente. Meu, que pesado que é, hein? E era mesmo. Entrou lá o coral, pegou fogo a igreja. Chegou só o coral, era a igreja quase. Todo mundo, então estava tudo combinado, estava ensaiando a cada alguma irmã, certo, né? E chegou o jovem, 2 jovens depois, e aí foi chegando, e o culto foi fornalha ardente. Nós sabemos, Salmo 123 diz o quê? Alegria é a nossa força. Mas ele diz, quando vem para a igreja, como é que chama o versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria já veio de manhã. Mas lá não tinha, porque estava acostumado a se alegrar quando chega. Você sabe, quando nós estamos louvando, estamos cultuando, estamos falando, a justiça de Deus está entrando aqui dentro e já está fazendo a libertação e a cura. Mas quando nós pronunciamos isso, então a igreja começou, o templo começou a movimentar com a presença da igreja, com as ações da igreja, com as orações da igreja. Então a justiça já entrou. Mas quem são então os criadores de crises? Em primeiro lugar, na estatística mundial, vem o diabo. Esse é o maior criador de crise, porque nós não exercemos o que nós devemos exercer. O diabo podia fazer festa comigo internado no hospital, e muita gente ia soltar rojões, mas não soltaram, porque não houve. A crise não foi consumada. Quem é outro? Os invejosos. Como o invejoso cria crise dentro da igreja, na casa, na família, em um monte de lugar. Os murmuradores. Eu adoro quando alguém vem, termina o culto, vem uma irmãzinha e diz assim, pastor, o senhor pode dizer por que a minha vida não caminha? Está tudo paralisado. Você quer mesmo saber, irmã? Eu quero, pastor. Eu sei que o senhor fala a verdade, o senhor usa o cajado. Eu falei, é cajado. Você é uma mentirosa, irmã. Que isso, pastor? Não, meu Deus. Você pediu para falar. Quem é aquela mulher? Quem é aquele homem que está lá? É meu marido, mentira. Você fornica com ele há 7 anos. Então você mente. Você quer casar? Quer se acertar? Para acabar? Para prosperar? Ah, pastor, mas é muito forte o que o senhor fala. É, mas o sangue teu está sobre minha cabeça. Por isso que eu estou falando para você. Vai se acertar. Porque eu sei que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Então vai acertar a sua vida. Acertou, prosperou. Oh, nossa, pastor, milagre. Não é milagre não, está escrito. Se você começar a produzir 2% do que você usa aí de palavra para resolver os problemas teus, a coisa vai mudar. Eu dou exemplo que eu cheguei no banco, o negócio é finanças. Eu cheguei no banco, o gerente perguntou assim, quem é o senhor? O senhor quer mesmo saber? Quero. Eu sou filho do Deus Altíssimo, co-herdeiro da coroa real e sou irmão de Jesus. O que o senhor precisa? Precisa de um empréstimo. 1,2 está bom? Está ótimo. Intimidação. Você tem que mostrar quem você é. A Bíblia fala para ser como criança, né? Nós vimos uma menininha esses dias, ela estava assim com a mãozinha assim, ó. A outra dançando. Ela pegava não sei o que no ar, sabe? E entregava para Deus. A inocência. Cadê a sua inocência? Cadê aquilo que você carrega? Tem gente ali esperando para receber aquela unção que você carrega. Talvez só levantar a mão, repreender ou orar. Ou talvez no seu trabalho mesmo. Veja lá quantos cristãos tem ao seu lado no seu trabalho. Às vezes um. Então a planta dos seus pés chegou, abençoou o lugar. Tudo tem que ir diferente naquele dia. O cristão não entendeu ainda que ele é o agente transformador de ambiente. É você que muda. Nós chegamos no caixa, era 9h30 da noite, a mocinha já deve estar cansada, ela não conseguia mais ver aquela máquina
funcionando, pipipipi. Aí a Ruth errou a senha. Aí a outra foi lá de novo, colocou, agora vai bloquear. Falei, não vai bloquear. A menina ria, tudo quanto era jeito. Eu fui para agora, deu confusão, né? Um que está com dificuldade de enxergar e o outro que não lembra a senha, né? Ela ria. Não estava nem preocupada com a conta que tinha que pagar. Aí a Ruth foi buscar outro cartão no carro, eu disse para ela, não sabe, mas o cartão é o mesmo, a senha é o mesmo, então vai bloquear. Por que o senhor não passa de novo? Eu falei, tá bom, pronto. A senha? Senha. Passou. Ah, que bom. É assim que funciona. Você tem que começar a mostrar, você é o agente transformador. Não é você que tem que entrar em desespero. E os murmuradores têm feito o quê? Feito oração ao contrário. Ah, pastor, por que não caminha a minha vida? Porque o seu marido não vai para frente? Cara, que não vai. Você fala para todo mundo aqui na igreja que ele é o quê? Ele é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar, ele dorme o dia todo, ele levanta à tarde, ele não quer... Começa a orar ao contrário. Faz a oração certa. Fala para Deus que você vai mandar currículo, que você vai ajudar ele, que você vai dar suporte para ele conseguir um trabalho. Aí vem, pastor, milagre, meu marido começou a trabalhar. Eu tenho analisado a fala do cristão. Uma mulher pede para nós orar na sexta-feira, que ela descobriu que tem câncer e agora ela só ia confirmar no exame de segunda-feira. Eu falei, você quer que eu ore para você, irmã? Sim, então vamos orar. Senhor, que não tenha câncer nenhum. Zé Felipe, amém. Na quarta-feira a mulher, pastor, você não vai acreditar. Não, como não vai acreditar? Nós oramos para quê? Para que aumente o seu câncer ou para que acabasse com o câncer? Então são umas coisas assim que nós não estamos falando a palavra correta. Nós cremos no abracadabra, que abre porta. Como é que canta aquela no final do aniversário de criança? Ratimbum. Sabe o que quer dizer ratimbum? 1000 anos de azar para a pessoa. 1000 anos de azar. E crente usando a palavra ratimbum. Então nós não sabemos. É melhor eu falar bará. Bará para a sua conta bancária. Bará quer dizer o quê? Haja. Mesmo que não haja dinheiro, vai ter que espremer, porque vai a palavra. Deus não disse, haja luz. Então nós temos que usar a palavra que está aí. Eu não sei, para nós dão cada missão. Para pregar, fazer culto, chá de bebê. Eu nunca vi isso, pastor fazer chá de bebê. Mas eu fui, Deus mandou. Ou fazer o casamento que não tem noiva, a noiva nem sabia que ia casar. Foi surpresa, o cara pediu ela em casamento e já queria casar aquela noite. Ou um velório que não tem defunto, já foi cremado. Então umas coisas bem... mas nós vamos. Aonde, olha pastor, o senhor pode pregar para lá em São Paulo. Pastor, o senhor prega para nós no domingo? Não posso, querido. Quarta-feira eu estou retornando para Santa Catarina. Não, pastor, o senhor vai ter que ficar. O senhor vai ter que pregar para nós. O senhor precisa pregar para nós. Falei, tá bem, vamos orar então. E aceitamos. Aí, até perguntei para a Ruth, bom, vou preparar então um sermão para essa igreja aí, né? Assembleia de Deus, antiga, tal. Né? E o que eu vou pregar? A Ruth falou assim, aquele sermão que você estava fazendo, aquele dia que eu entrei na sala, e eu disse para você, você vai pregar aqui vai pregar numa igreja em Paulínia. Nós estávamos em Paulínia. Naquela igreja mesmo que vamos pregar. Só que na sexta-feira o pastor me liga, ele disse, pastor Dilon, tem que falar para o senhor que há um problema muito grave quando começa o culto e se não agradar a palavra, o povo começa a levantar e vai embora. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Pastor, só sei que era dia das mães, teve jogral da Sociedade Auxiliadora de Senhoras, e não entregava a palavra. Aí cantou o primo que chegou depois, atrasado no culto, cantou também.
Aí os jovens foram fazendo não sei o quê. Eu sei que homenagearam as mães. 8:55, pastor, entregaram a palavra. 8:55. E não podia passar das 9:30. Então, vai sumir todo mundo do culto, com certeza. 11:20 da noite. Ninguém saiu. Nem arredaram o pé. A palavra era perdão. Sabe por que Deus queria que estivesse lá? Porque o presidente estava em conselho. Disciplina. E qual era a disciplina? Que ele estava saindo com uma mulher prostituta nas estradas. E aí o que aconteceu? Ele estava lá, a mulher prostituta estava no banheiro, a prostituta saiu e falou assim, vai lá expulsar o demônio que ele está lá, você é pastor. O demônio está lá no banheiro, tchau, tchau, e foi embora. Olha só o que manda o pastor de novo fazer. Mas é no nome dele. E aí ele foi, declarou para a igreja, entrou em conselho, 2 anos sentado lá. Então havia ali um espírito que estava atrapalhando o crescer daquela igreja. E Deus tinha muito para aquela igreja. E acabou. Resolveu-se o problema. Então os traidores também geram crise. Os cegos espirituais que mais gera. Ai, pastor, não vejo tanta fé assim. Você não vê com os mesmos olhos. Por isso. Ah, pastor, porque isso? Porque olha, eu não estou preocupado o quanto você está em Cristo. Eu estou preocupado o quanto Cristo está em você. É melhor você rever esse método seu de cegueira espiritual. Está aí, já é vivenciado isso, não é só com você, é com heróis da fé, é com muita gente, é gente que vira um milagre. Então, na maioria das vezes, nós somos os verdadeiros responsáveis pela crise. Você pode pensar uma vida sem crise? Não tem. Não tem como, porque não há crescimento. Só os mortos não podem sofrer crises. Só os mortos não podem sofrer crise. Mas quem estiver vivo vai ser assolado por um tipo de crise. E por outro lado, se você nunca experimentar crise em sua vida, saiba que sua vida será uma vida apagada. Uma vida apagada. A crise vem sobre você para que a tua luz brilhe mais. Provérbios 4:18 diz assim, ó, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gosto quando a Ruth levanta de manhã, porque ela parece aquela menina do filme lá, Alice no País das Maravilhas, sabe? Ela desce a escada, né, toda pomposa e tal, aí já começa os passarinhos. Bem, teve, já começa a chamar ela, comida, sabiá, para tudo quanto é lado, né? E ela já desce toda e diz assim, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Você acha que vai ter crise? Não tem como. Mas esse dia ela desceu uma escada, querendo achar uma crise. Eu estava descendo a escada e ela disse assim, querido, como é que você vai pagar aquele boleto? Eu falei, não sei, querida, como nós vamos pagar. Porque na Bíblia está escrito, não vos torneis ansiosos por coisa alguma. Por coisa? Então essa coisa que está deixando você ansiosa aí, já pode mandar embora. É para não ficar ansioso. Pode provar a ciência? Eu provo. A pessoa diz assim, pastor, o senhor ora por mim? Por quê? Porque eu tenho uma doença que é um vírus, sabe? E eu falei, você quer que eu ore pela doença ou pelo vírus? Porque Deus pode matar o vírus. A doença não existe. A doença vai deixar de existir. Então eu vou pedir para matar o vírus. Esse dia minha netinha, que é missionária, e ela é meticulosa. Acho que puxou o voo, né? Ela é meticulosa. Ela disse assim, a pessoa veio assim, você quer, o rapaz veio mancando com a perna, ele é corredor de bike, mas tem um problema na perna, e a pessoa disse, ele vai perguntar, quer que eu ore pela perna dele? Com certeza, né? Quer ser curado.
que oração você quer? Ela é específica. Ele falou, não é pela cura da perna, eu quero mais fé. Por favor, eu não entendi porque ele pediu mais fé, porque mais fé, ele vai acreditar que ele pode ser curado, porque agora ele não acreditou. Então, ore pela fé. E é tão poderoso o negócio que ela orou dentro de uma cozinha. Estava cozinhando. Começou a orar aqui, já caiu 2 lá. Já foi para lá o negócio. Então, às vezes, o que nós estamos fazendo ali, não é bem ali. A coisa é mais por cima. Então, nós temos que estar vigiando o tempo todo para aquilo que nós fazemos. Você está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Se você não tiver uma crise, você pode ter uma vida medíocre. Se você nunca passar por uma crise, você nunca vivenciará os verdadeiros valores. Quantas crises nós passamos? Eu e a minha esposa vinha de São Paulo com a caminhonete carregada de mudança. Nem sabia se tinha tanta coisa, não sei como é que cabia. Mas Deus sempre no comando. Deus nos transportava. A gente nem sentia essas coisas. Então são as crises que nós passamos. E fomos crescendo com isso. 1 João capítulo 4, no versículo 6, diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Quando estou falando para alguém não está me ouvindo, vamos ter que melhorar isso aí. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Mas se você não tiver uma crise, você terá uma vida inútil. E a vida será inútil se nunca experimentar o que você terá para contar de experiência para os outros. Nós estamos contando experiência aqui, por cima, que tem muitas experiências para contar. No ministério, com pessoas, com demônios, com libertação, com cura. Temos N. Em Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Obra e fé caminham junto. O pastor falou aqui, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então há um propósito para nós estarmos aqui essa noite. Nós poderíamos estar em outro lugar. Esse dia ele nos tirou da África para ir para um retiro de casais. Que fazia quantos anos que nós não fazíamos um retiro de casais? Aí a surpresa nós ligamos para a pessoa que era responsável, qual é a matéria que eu vou pregar no retiro e que dia, por favor, me passe para me preparar. Ele disse assim, o senhor vai pregar o retiro todo. Aí a pastora Ruth ficou com uma parte, eu fiquei com a outra. É assim que funciona, sexta, sábado e domingo pregando. Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Apocalipse 2,19 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito tem dito a essa igreja? União, comunhão, alavancamento, crescimento. Eu ouvi várias palavras aqui hoje. Crescimento, vivacidade, profecias. Alguém viu profecia hoje aqui? No louvor. Estava profetizando coisas ali. Se você não tiver Cristo, você pode ter uma vida estéril. Então levante a cabeça e alega teu coração. Você está passando por crise, é porque Deus quer ensinar você a ser uma vitoriosa. Malaquias 3,11 diz, e por causa de vós, repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor
dos exércitos. Pega para você, é meu, é para mim. Não haverá nada estéril no meio familiar, no meu ministério, na minha igreja, no meu trabalho, aonde eu estiver. A crise vem sobre nós para nos tornarmos frutíferos na vida cristã. Não seja um crente estéril. Nós podemos ecoar uma pergunta: quais são os fatores, então, que levam uma família a entrar em crise? Raiva, hostilidade, a amargura. É o que mais nós vemos. Ai, pastor, estou morrendo de raiva do meu marido e eu não perdoo ele de jeito nenhum. Nossa, irmã, você é muito poderosa. Como você é poderosa? Não é nem você que perdoa. O perdoador é ele, e é na cruz. E outra coisa, o remédio não é para ele, é para você. Você sabia que é você que toma o remédio? O outro nem vai se curar, mas você vai ficar boa. Colossenses capítulo 3, 19 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. É difícil, mas dá para suportar. A palavra de Deus diz, olha só, até que a morte os separe. Eu nunca pensei em separar da minha mulher, mas matar já. Não é fácil. Mas aí vem mais forte a coisa. Porque existe uma história. Existe uma história entre nós dois. Então vai ver, a crise vai ser superada pela história. A Ruth ficou viúva 12 anos. E procurava um marido. Mas era exigente. Ela falava para Deus, eu quero. Ela escreveu uma carta para Deus. Ela escreveu, quero um marido que seja pastor. Difícil já, hein? Quero um marido que seja grisalho. Meu Deus do céu, qual a medida? Quero um que calce 41, que ame minhas filhas, que tenha a barriga tanquinho. Imagina então quando ela encontrou o cara. Ela olhou para o cara e falou, meu Deus, está na carta. É ele mesmo, não tem... Aí não vem a mãe genética, vem a mãe espiritual. E fala para ela assim, filha, não case com esse homem, porque o seu homem é enviado de Satanás. Desespero, crise, crise, crise. Aí ela vai para a oração, já jogou a joelheira fora, 12 anos orando, os anjos já tinham parado também, e agora? Ela teve uma ideia, o Espírito Santo deu uma luz para ela. Ela diz assim, Senhor, eu tenho um versículo aqui na minha cabeça, eu não vou falar para que o inimigo não ouça, porque quando eu chegar lá em São Paulo, ele vai dizer para mim esse versículo. E quando eu cheguei lá na rodoviária, ela foi de ônibus, cheguei lá na rodoviária, olhei para ela, só tinha ela no banco, não tinha que ser outra pessoa, tinha que ser ela mesmo. Aí disse assim, você além daquilo que eu imaginava, sonhava ou pensava? Ela disse Efésios 3:20. Você viu que o inimigo tentou separar? Você sabe por que Deus uniu você com esse homem? Você sabe por que Deus uniu você com essa mulher? Você nem sonha por quê, mas não é agora a história. Tem uma história na frente. Há uma história para isso. As barreiras. Quanta gente nós tiramos do lodo. Casais. Nós fazíamos casais para ressuscitar. E foi minha missão, né? Que Deus falou lá em São Paulo, disse assim, Odilon, você vai para Santa Catarina para ressuscitar mortos. Eu falei, opa, meu Deus, senhor, é muito pesado o negócio, mas eu vou, vamos embora. Chegamos aqui em Santa Catarina, eu disse para a Ruth, amanhã você pega um caderninho, vai nas capelas mortuárias e já começa a anotar o nome das pessoas, porque amanhã eu já vou lá cedo para ressuscitar. O negócio era sério. Aí quando eu fui orar de novo, Deus disse, não, querido, não é esses mortos que eu estou falando, é mortos vivos, que estão dentro das igrejas. E aí nós começamos a fazer os retiros, sabe o que as pessoas falavam? Depois do retiro, do testemunho, eu fui ressuscitado. Eu fui ressuscitado. Retiro assim, ó, de 5 casais separados. 9 a se separar. Não, 4 a se separar. 5 separados. Pode ser um retiro assim? E todos eles já saem restaurados. Não, mas não fica aí, não. Veio um casal lá de Guaíra, não sei, lá no fim do mundo. É longe, pá.
para Dedéu. E veio, divisa lá. E veio. Pode, pastor, o senhor dá jeito nele? Eu falei, eu não, o Espírito Santo dá. É meu cunhado, posso mandar? Ele se separou da mulher, fazia 3 anos, morava num bairro da cidade, nunca arrumou mulher. Ela também morava em outro bairro da cidade, nunca arrumou um homem. E vieram no ônibus. Ele no banco 1 e ela no 51. Lá atrás, boa ideia. E desceram aqui. Foram para o retiro. 3 anos separados. Voltaram daqui em lua de mel. Até presente ganhou aí no hotel, para ficar no hotel, porque descobriu a verdade. Efésios capítulo 4, 26, 31. Vou correr um pouquinho, porque senão não vou sair daqui meia-noite hoje. Embora eu não tenha nenhum problema com horário, tá? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua vossa ira. Então, toda vez, arruma um vidrinho com água, é a solução. Mulher, começou o negócio, toma umas 2 gotinhas daquela água e não joga para fora e não engole. Para não pecar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Como é bom quando as pessoas vão na sua casa e não querem ir embora, sabe? Tem pessoas que vão em casa 2 horas da tarde, estão tomando café. Bicho, só para tomar um café, pastor. Aí 3 horas da manhã não foi embora ainda. Aí a Ruth vai fazer lá a galinhada rápida. Eu nunca vi fazer uma galinhada tão rápida na madrugada. É assim que funciona. E vai pessoas que a gente às vezes nem conhece. Os pastores que foram aquela vez, a gente nem conhecia. Era do Mevan lá de Itajaí, veio junto com outras pessoas, reuniu um pastor, mais um pastor e ficou lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Tem outras crises que podem aparecer, né? Como finanças por má administração também, gastei não devia. Atos 8:20 diz, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Em 1 Timóteo 6:10, e eu encerro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e cobiça. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Qual é o tipo de crise que você está enfrentando? Coloca hoje essas questões. Pode ser qualquer uma delas. Deus é tão misericordioso para Ele enxergar com facilidade aquilo que Ele precisa retirar. Mas Ele precisa que você diga o que realmente você precisa. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer conversar contigo. Eu acho que nós precisamos aprender como cristão que nós devemos falar com Deus. E não é o falar, a oração e tal, mas é o falar. Moisés falava com Deus. Moisés falou, Senhor, o povo está com sede. Ele falou, fala com a rocha, Moisés. Moisés foi lá, em vez de falar, bateu, mas falou. Mais um pouco, Moisés de novo, Senhor, o povo está com fome. Diga a eles que eu vou mandar pão do céu amanhã, o maná, fresquinho, não ajuntem. E assim foi. Ah, Senhor, o povo está cansado de comer pão, quer comer uma carne, vou mandar codornizes. É a fala. Como você tem falado com Deus? Intelectualmente? Só fisicamente? Ou só emocionalmente, só chorando na presença de Deus? Fala com Ele em espírito.
É isso que Ele quer. Ele quer ouvir você, íntimo com Ele, conversando da forma mais branda que você conhece. Amém? Vamos colocar de pé então. Eu gostaria, com a permissão do pastor, orar por vocês. Feche seus olhos. Eu quero que você esqueça agora todos os seus problemas lá fora. E deixa que o Espírito Santo conduza agora. Com os olhos fechados. Permita apenas se sentir. Eu quero que você respire profundamente. Enquanto você respira, o oxigênio penetra nos seus pulmões e vai trazendo a você tranquilidade. Respire dentro de si mesmo. Inspire e expire. Deixa que o oxigênio vá penetrando em todos os órgãos. Deixe que toque naquele lugar que esteve entumecido, endurecido por tantos anos, por falta de perdão, por falta de amor. Sim, você não precisa mais disso. Você pode ficar livre esta noite. Toda ansiedade, todo medo, toda amargura, toda ira, nós determinamos agora com a ação do Espírito Santo. Agora o anjo do Senhor vem até você e abraça você amorosamente, transmitindo a você luz e calor. Sinta essa verdade. E o anjo do Senhor leva você agora a caminhar por pastagens verdejantes. Sinta a maciez da grama nos seus pés. Sinta a suave brisa morna do vento que toca o seu rosto. Você pode até mesmo ouvir o canto dos pássaros. Encha o teu coração de alegria, de paz nesta noite. E o anjo do Senhor chega com você a um jardim florido, composto de árvores frondosas. Sinta a presença de Deus. Agora você caminha com o anjo do Senhor até o sopé de uma montanha. Eis aí uma porta, um portal. Você empurra suavemente essa porta e sai dentro de um lindo jardim. Sim, esse é o seu jardim. Certa vez eu perguntei a Deus: Senhor, o Senhor fez um jardim para Adão e para mim o Senhor não fez jardim? Ele falou: não fiz, Leão, porque você é o meu jardim. Eu visito você todas as noites, da mesma forma que eu fiz com Adão. O anjo do Senhor leva você até um mural de pedra que jorra uma bica de água morna. Você banha suavemente o seu rosto, os seus ombros, e você sente ainda mais em paz. Sinta essa verdade. Agora o anjo do Senhor leva você até o seu rio da vida. Esse rio da vida que nasce do lado do trono de Deus e passa pelo seu jardim e desemboca no mar do esquecimento. Sim, o seu rio da vida que desemboca no mar do esquecimento. E o anjo do Senhor permite que você se banhe nesse rio. E enquanto você se banha, todas as impurezas, toda a ansiedade, todos os traumas, todos os medos, toda a depressão, toda a dor, deixa que vá. Deixa que se vá, você não precisa ficar mais preso a isso. Isso desce tudo e desemboca no mar do esquecimento. Agora o anjo do Senhor pega você e leva você até o centro do seu jardim, na presença do Espírito Santo de Deus, que invoca do céu azul do seu jardim o suave raio de luz branca reluzente, que desce sobre o topo da sua cabeça e vai impregnando todos os seus órgãos, trazendo a você cura, trazendo a você libertação. Sinta a leveza do ser. Sinta a luz divina tocando dentro de você, nas partes que estiverem endurecidas, entumecidas. Hoje você pode perdoar e ser perdoado. Você pode amar e ser amada. Porque hoje Deus devolve você a você mesma. Sim, receba essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora o anjo do Senhor abraça você amorosamente. E você volta a caminhar pelo jardim florido.
volta a caminhar pelas pastagens verdejantes. E nós oramos por você, Senhor Deus, Pai eterno. Vem agora, Senhor, ao encontro de cada filho teu, de cada filha. Vai preenchendo agora, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua paz, com a tua harmonia. Coloca neles hoje, nesta noite, Senhor, o fruto do domínio próprio, para que eles possam ter controle de suas almas e sejam curados. Em nome poderoso de Jesus, nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito